Olá, irmãos e amigos do Grupo Espírita Rita de Cássia de Leblon, no Rio de Janeiro. Eu sou Hélio Costa, colaborador da casa, e tenho a grata aventura de poder compartilhar com vocês os estudos doutrinários de nossa casa, nessa época ainda sendo feito de forma virtual, enquanto permanece a nossa casa sem o atendimento presencial. E é com muita alegria que nós convidamos os companheiros a levarmos, como é de hábito em nossa instituição, o pensamento a Deus, nosso Pai Criador, a Jesus, nosso Mestre, aos bons espíritos que dirigem as atividades de estudos doutrinários de nossa instituição, a Maria de Nazaré, Mãe querida de toda a humanidade, e a Rita de Cássia, nossa patrona. Que possa ser Deus de amor e de bondade em teu nome, que possamos refletir nos ensinamentos do teu Filho amado Jesus e que eles nos sirvam de elementos de renovação das nossas almas. Derrama as tuas bênçãos sobre toda a humanidade nesses momentos de dor e de sofrimento. Que assim seja. Então, meus amigos, hoje nós vamos estudar aquilo que eu particularmente considero um dos capítulos mais emblemáticos que estão contidos no Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo 12, onde Kardec trata do amor aos inimigos. E, se nós observarmos bem, os ensinos de Jesus, eles vão num crescente, num crescimento de ensinamentos da lei de Deus, inclusive toda lei baseada no amor, que é mesmo o sentido de toda a criação. Deus criou pelo amor e para o amor, né? E essa é a lei primeira, naquela colocação que Jesus faz ao Senhor da lei, que chega até ele, o intuito até de provocá-lo, né? Essa que é a realidade. Mas Jesus, inclusive, que tinha o dom da presciência, sabendo aquilo que se passa no coração de cada um de nós, quando ele perguntou qual era o maior dos mandamentos. E ele falou assim, o que diz a lei? A lei mosaica, né? Que o sentido da provocação era justamente essa. Ele, então, recita o que está contido na lei mosaica, amarás o Senhor teu Deus de toda a tua alma, de todo o teu coração, e não terá outros deuses diante dele, aquilo que nós conhecemos que está contido lá no Velho Testamento, nas tábuas da lei trazidas por Moisés. E Jesus, então, vou acrescentar um segundo, tão importante quanto este, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E digo mais, todas as leis e os profetas estão contidos nesses dois mandamentos. Então, o amor aos inimigos é a expressão extrema desse amor que a lei estabelece, né? Mas o que ocorre? Ocorre que o nosso egoísmo e o nosso orgulho nos leva à vaidade, então nós não vemos o nosso próximo. E mais que isso, além de não vê-lo, nós nos julgamos mais importantes do que ele, né? E não percebemos que o irmão, que está inclusive perdido no erro, é em realidade um irmão nosso que está desviado do caminho de Deus e que precisa não da nossa acusação, não da nossa inimizade, não do nosso rancor ou do nosso ódio, mas precisa justamente do nosso amparo, da nossa proteção, para que possamos voltar ao caminho e seguir junto na direção do eterno bem. Então, no capítulo de hoje, a parte que nos cabe a apreciação são os itens 9 a 15 e mais uma nota de Kardec, que tem um número de 16, onde Kardec vai pegar justamente as instruções dos espíritos em relação
a essa determinação que Jesus faz, que está contida lá no Evangelho de Mateus, no capítulo de Mateus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículo 43 a 47, quando Jesus diz o seguinte: amarás o vosso próximo e odiarás os vossos inimigos. Isso é o que está dito. Ele começa dizendo: aprendestes o que foi dito. Amareis o seu vosso próximo e odiareis os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam, a fim de serdes filhos do Pai que está no céu. Então, para termos a condição de filhos de Deus, efetivamente filhos de Deus, porque quando Jesus ensina a oração do Pai Nosso, né, ele vai dizer que Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. E os espíritos benfeitores, interpretando a oração do Pai Nosso, em especial o nosso benfeitor Emmanuel, ele nos diz que quando nós aceitamos de recitar a oração do Pai Nosso, que é seguramente a oração mais recitada, mais falada por toda a humanidade, e nesses tempos, inclusive, de dor e de sofrimento, nós nos surpreendemos com muitas vibrações do Pai Nosso sendo elevada aos céus. Só que, diz Emmanuel, que quando nós aceitamos de recitar o Pai Nosso, de dizer o Pai Nosso, com as nossas convicções, com as nossas emoções, em realidade nós estamos aceitando a toda a humanidade como nossos irmãos. Essa é que é a realidade. Então nós temos que, efetivamente, ter a condição de entender, né, por que nós estamos recitando esse Pai Nosso. E todos são os nossos irmãos. Né? Então, falar as mensagens que nos estão previstas na noite de hoje, a primeira delas fala da vingança, depois a outra fala do ódio, e depois tem 5 outras que falam do duelo. E falar da vingança é falar a respeito daquele sentimento que desperta em nós o instinto animal, o animal irracional, que ainda está adormecido na maioria de nós. Essa que é a realidade. Né? A maioria de nós ainda traz esse instinto da animalidade inferior. Depois, na outra comunicação, o espírito vai falar do ódio. Né? O ódio, que vai do ódio ao crime, é um passo, ou melhor, o ódio, para ir do ódio ao crime, é um passo. E ele surge justamente quando nós estamos envolvidos por uma coisa que é muitíssimo comum, o famoso melindre. Né? Por nos julgarmos mais importante que os outros, por nos julgarmos importante, por acharmos que ninguém pode mexer, né, naquilo que nós entendemos como os nossos direitos, às vezes por uma palavra simples, uma palavra irrefletida de um irmão nosso, ou mesmo de um familiar, de um companheiro da casa espírita, de um colega de trabalho, ou então de alguma autoridade que vemos na TV, ou, em suma, de um vizinho de porta, nós nos melindramos. Quem pensa que é para falar assim? Né? Eu estou nos meus direitos, e aí nós nos melindramos, e esse melindre vai crescendo, vai se desenvolvendo nos nossos corações e vai se transformando em ódio. E esse sentimento, que era pequeno quando começou, né? Ele vai se aumentando, se transforma em ódio, e esse ódio nos leva, muitas vezes,
a crimes, e às vezes até crimes hediondos, ou pequenos crimes que a justiça humana nem sequer registra ou condena, mas que é necessário para que nós limpemos as nossas almas dos sentimentos malsãos, nós teremos que reparar. E a reparação, no mundo que nós vivemos, ela vai ser feita ainda através de dores e de sofrimentos. Muitas dores e muitos sofrimentos. Né? E quem nos fala da vingança é o Júlio Olivier. É até um ditado muito em voga no meio da sociedade, quando se diz assim, que a vingança é um prato que se come frio. Isso é de uma maldade atroz, né? Porque fica aquele sentimento de espreita, de perceber, inclusive, a hora mais aprazada, quando aquele a quem nós odiamos, aquele contra o qual nós queremos exercer uma vingança, está inteiramente desprevenido, despreparado, não julgando, outras vezes usando de ardis tenebrosos, nos fingindo de amigos, de companheiros, de parceiros, até que surge o momento em que nós vamos defamar ou até mesmo chegar ao cúmulo de tirar a vida daquele nosso irmão em humanidade. E depois, finalmente, as 5 mensagens mais a nota de Kardec vai nos falar do duelo. Né? O duelo surge na Europa, na Idade Média. Ele era normalmente praticado pelo pessoal da elite, né? Os duques, os condes, os marqueses, em suma, os nobres de um modo geral, que inicialmente usavam o florete, ou espadachim, ou então, eles depois, quando surge a arma de fogo, eles passam a usar a arma de fogo. Tinha regras, tinha determinações, que a princípio eram acontecimentos, as pessoas iam, depois até a lei proibiu que ele fosse feito em público, né? Tinha que ser feito em lugares reservados, mas de qualquer maneira era uma maldade muito grande, porque por qualquer motivo, qualquer coisa, tem aquelas cenas até que o cinema mostra bem, né? Dos filmes antigos dessa época, que o marquês, ou o conde, ou o príncipe jogava o lenço, aí o outro se pegasse, ele tinha aceito o duelo, e esse duelo quase sempre era assim, o mais forte provocava o mais fraco, porque ele sabia que, em realidade, ele tinha melhor pontaria, ou ele era um espadachim de melhor qualidade. Então, em realidade, o que estava acontecendo ali era um crime, um assassinato. E, muitas vezes, aquele outro que aceitava o duelo, sabendo que ele era inferior na destreza, na capacidade, ou na força, né? Força física ou psicológica, ele estava cometendo um suicídio. Então, era um costume muito bárbaro. Aí, muitas pessoas assim, mas por que a gente vai ainda falar de duelo até hoje? Isso é uma coisa inteiramente ultrapassada, não existe mais. E se bem que até o final do século XIX, início do século XX, no Uruguai ainda era permitido o duelo. Né? Mas, de qualquer maneira, aí ficaria uma pergunta, né? Será que ainda existe duelo? Não mais com essa configuração, né? Do florete, da espada ou da pistola, mas existe o duelo. Se nós abrirmos as redes sociais, nós vamos ver que realmente o duelo campeia, mas campeia direto, né? E inclusive levando dissensão ao seio até das famílias, né? Porque cada criatura tem a sua posição, criou-se esse clima de conflito permanente que vai gerando, é o sinal dos tempos, conforme está previsto nos próprios evangelhos, né? Evangelhos, irmão contra irmãos, e Kardec coloca lá no livro A Gênesis, no final, na nova era, que o mundo será renovado, estará renovado, quando todas as criaturas do mundo estiverem renovadas. Então, olha só a responsabilidade que nós temos na nossa própria
renovação. Né? E aí, então, pegando já agora as instruções dos Espíritos, que está contido no Evangelho, possivelmente nós não vamos ter condições de analisar todas as mensagens, que são muitas, mas fica o convite, não só para a leitura das instruções dos Espíritos, mas também do texto inicial, que são reflexões muito importantes e oportunas feitas pelo codificador, e quem dispuser de tempo, nesses tempos, inclusive, que nós temos que ficar muitas vezes recolhidos em casa, a mim não está sobrando muito tempo não, né, pelas atividades que nós temos. Mas, de qualquer maneira, quando sobra um tempinho, e aqueles que tiverem mais tempo, eu sugiro, inclusive, que leia o capítulo anterior, o capítulo 11, que fala exatamente do amar ao próximo como a si mesmo. E depois, então, segue para esse capítulo maravilhoso, fundamental no nosso entendimento. E a primeira mensagem que vem aqui é justamente uma que está assinada pelo espírito, né, de Júlio Olivier, que foi dada em Paris em 1862, e ele começa dizendo assim: a vingança é um dos últimos remanescentes dos costumes bárbaros que tendem a desaparecer dentre os homens. É, como o duelo, um dos derradeiros vestígios dos hábitos selvagens sobre os cujos guantes se debatia a humanidade no começo da era cristã. Então, esses embates, esses sentimentos de vingança, o duelo que nós queremos promover hoje através das palavras, né? E a vingança que nós cometemos contra os nossos irmãos em humanidade está nos remetendo aos hábitos de selvageria do tempo do início da era cristã. Razão porque a vingança constitui indício certo de estado de atraso dos homens, que a ela se dão, e dos espíritos que ainda o inspiram. Opa, aí tem aqui uma informação que não pode passar despercebida, né? Nós sabemos que pela emissão dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, nós conectamos com o mundo espiritual. E quando mantemos em nossos corações sentimentos de vingança, sentimentos de ódio, desejo de duelar com os nossos irmãos da humanidade, em verdade nós estamos atraindo para a nossa companhia espíritos com o mesmo teor de maldade em seus corações que vão nos inspirar, levando, inclusive, muitas vezes, quando lemos no noticiário, ou vemos na televisão, ou mesmo na internet, nas redes sociais, algumas atitudes de irmãos nossos, nós que já queremos caminhar pelo caminho do Cristo, nos perguntamos como pode, né, um coração fazer tanta maldade, ou ser capaz de tomar essa atitude. É que ele está somando os sentimentos dele com os espíritos que ele atraiu. Portanto, meus amigos, nunca esse sentimento deve fazer vibrar o coração de quem quer que diga-se espírita. Vingar-se é, bem o sabeis, tão contrário àquela prescrição do Cristo: perdoai os vossos inimigos. Que aquele que se nega a perdoar não somente não é espírita, como também não é cristão. Porque Kardec diz lá no Livro dos Médiuns, num dos capítulos, que aqueles que cumprem, né, a vontade de Deus, os preceitos que são trazidos através do Espiritismo, da lei do Cristo, ele classifica como os bons espíritas ou os bons espíritas cristãos, já que uma e outra é a mesma coisa. A vingança é uma inspiração tanto mais funesta quando tem por companheiras assíduas a falsidade e a baixeza. A gente já comentou isso. Com efeito, aquele que se entrega a essa fatal e cega paixão quase nunca se vinga a céu aberto. Quando é ele o mais forte, cai qual fera sobre os outros a quem chama seu inimigo. Olha só que baixaria. Olha que sentimento perverso. Não é?
Quando seu ódio não chega a tais extremos, ataca-o então na honra e nas afeições, não recua diante da calúnia e suas pérfidas insinuações, habitualmente espalhadas a todos os ventos. É aquilo que se coloca, né? A pessoa vai começando a fazer insinuações. Sabe, aquela pessoa, bom, quer dizer, né? Então, essas minhas palavras, palavras ditas assim, de uma maneira vil, né? De uma maneira perversa, que vai minando a credibilidade daquele a quem se quer atingir. Todo espírita que ainda hoje pretendesse ter o direito de vingar-se, seria indigno de figurar por maior tempo na falange que tem como divisa: sem caridade não há salvação. É a divisa que Kardec colocou por inspiração dos bons espíritos como a divisa da doutrina espírita. Fora da caridade não há salvação. Mas não posso deter-me a pensar que um membro da grande família espírita ouse jamais de futuro ceder ao impulso da vingança, senão para perdoar. Então, quando nós tivermos esse impulso de sentimento, que ele seja para perdoar, para exercer o perdão. E depois, então, temos uma mensagem de Fénelon, dada em Bordeaux em 1861, uma pequena mensagem, mas com grandíssima profundidade, falando do ódio. Então, Fénelon diz: amai-vos uns aos outros e sereis felizes. Tomai, sobretudo, a peito amar os que vos inspiram indiferença, ódio ou desprezo. O Cristo, que deveis considerar modelo, deu-vos o exemplo desse devotamento. Porque o que acontece? O que era o ódio? Né? O ódio, se pudermos comparar de uma maneira física, é como se alguém enchesse uma mochila de pedras pesadas e botasse nas suas costas e ficasse carregando aquilo para todo lugar que fosse. E aquilo é um peso inútil, né? Aquele é um peso do qual nós teremos que nos desfazer um dia. Então, quanto antes nos libertarmos dos sentimentos de ódio, de rancor, de raiva, né, mais perto, mais próximo nós estaremos da felicidade. A alma que não odeia, a alma que quer bem a todo mundo, a alma que se dá com todos os seus irmãos da humanidade, é uma pessoa feliz, independente de classe social, de posição econômica, de relevância ou não no meio social. Nós vemos muito disso, né? A felicidade, teve até uma propaganda recente aí, né, que a felicidade, algumas coisas não se compra com dinheiro. O sorriso de um amigo, a alegria, né, de uma manhã de sol, passeando no parque com uma pessoa por quem nós somos apaixonados, seja dessa esposa, seja nosso companheiro, seja nosso neto, seja um familiar. Então, isso não tem preço, né? Não tem dinheiro que compre isso. E continua ele, missionário do amor, está falando do Cristo. Ele amou até dar o sangue e a sua vida por amor. Penoso vos é o sacrifício de amardes os que vos ultrajam e perseguem, mas precisamente esse sacrifício é o que vos torna superior a eles. É o que Kardec coloca naquela parte inicial desse capítulo. Claro que ninguém vai pedir, ninguém vai exigir, ninguém vai esperar que você tenha para com a pessoa que te causa algum tipo, né, de mal-estar, uma pessoa com quem você não se sente bem, estar do lado dela, a mesma sensação de tranquilidade que você sente ao estar ao lado de uma pessoa que você ama. Né? Isso é uma questão até que lá no capítulo 14 da Gênesis fica muito bem explicado, a questão fluídica. Né? É a questão realmente de vibração. Um está fazendo uma vibração, você está em outra vibração, e aqueles fluidos eles não se casam, eles não se completam. Então, automaticamente, não se pode sentir a mesma coisa
por uma pessoa com quem nós temos algum tipo de constrangimento do que sentimos na presença de uma pessoa que nós amamos. Mas é justamente o que diz aqui o Fernando. É justamente isso que nós temos que trabalhar em nós. Né? Isso que nós temos que fazer o esforço para superar, pelo menos para aceitar, para entender, para não desejar o mal. Se surgir a oportunidade de ajudar aquele companheiro, nós vamos lá e ajudamos. Se os odiasseis como vos odeio, não valerias mais do que eles. Ou seja, a pessoa que odeia é uma pessoa doente, é uma pessoa que está realmente em desequilíbrio emocional. Se tivermos o mesmo comportamento que eles, nós estamos dando demonstração que nós não valemos mais do que ele vale. Né? Então, é isso que ele coloca aqui. Se bem a lei de amor manda que cada um ame indistintamente a todos os seus irmãos, ela não couraça o coração contra os maus procederes. Esta é, ao contrário, a prova mais angustiosa, e eu sei muito bem, porquanto durante a minha última existência terrena, experimentei essa tortura. Né? Ele foi um filósofo francês, por volta da Idade Média, que foi de encontro, né? Foi contra algumas atitudes da igreja, e por isso foi perseguido e teve muitos inimigos. Né? Mas Deus lá está e pune nesta vida e na outra os que violam a lei do amor. Não esqueçais, meus queridos filhos, que o amor aproxima de Deus a criatura e o ódio a distancia. Olha só que coisa bonita. O amor, não esqueçais, meus filhos queridos, que o amor aproxima de Deus a criatura e o ódio a distancia. Porque se a lei de Deus é a lei do amor, toda vez que nós amamos, nós nos aproximamos dele. Toda vez que nós odiamos, nós nos afastamos dele. E depois a gente vai ver aqui uma mensagem falando do duelo, que é dada por um espírito protetor em Bordeaux, em 1861, quando ele começa assim. O duelo, como o que outrora se dominava o juízo de Deus, é uma das instituições bárbaras que ainda regem a sociedade. Que direis, no entanto, se visseis dois adversários mergulhados em água fervente? Ele vai fazer uma comparação importante, né? A respeito daquele que provoca e que quer o duelo. Então, voltando. Que direis, no entanto, se visseis dois adversários mergulhados em água fervente ou submetidos ao contato de um ferro em brasa, para ser dirimida a contenda entre eles, reconhecendo-se estar com a razão, com aquele que melhor sofresse a prova? Ou seja, quem tem a razão? Mergulhar na água quente ou no ferro em brasa, para dirimir uma contenda? É isso o duelo, ele está comparando o duelo com essa situação. Qualificarias de insensatos esses costumes, não é exato? Pois o duelo é coisa pior do que tudo isso. Para o duelista destro, ou seja, hábil e habilitado, é um assassino, praticado a sangue frio com toda premeditação que possa haver, uma vez que ele está certo da eficácia do golpe, que desfechará. Para o adversário, quase certo de sucumbir, em virtude da sua fraqueza e inabilidade, é um suicídio cometido com a mais fria reflexão. A pessoa se entregando, né, a um combate que ele sabe que vai morrer. Mas não é isso voltar sobre outra forma ao Judas de Deus da Idade Média? É nesta época infinitamente menor era a culpa. Quanto menos nós sabíamos, quanto menos entendimento nós tínhamos da lei de Deus, menor era a nossa culpabilidade. A própria denominação de juízo de Deus indica a fé ingênua. É verdade, porém, afinal, fé na justiça de Deus, que não podia consentir, sucumbisse o inocente, ao passo que no duelo tudo se conferia à força bruta, de tal sorte que não raro é o ofendido que se cumpre. Então é isso que o Espírito Protetor nos traz,
E ele finaliza a sua mensagem dizendo assim: ainda governam os homens, né, os costumes monstruosos, e que as leis são impotentes para reprimir, porque não basta interditar o mal e prescrever o bem. É preciso que o princípio do bem e o horror ao mal morem no coração do homem. Não adianta falar, achar que é um absurdo e manter no coração esses sentimentos que levam a essas dissensões que nós estamos vendo. Na mensagem número 14, que é a mensagem que vem assinada por Francisco Xavier, que não é o nosso Chico Xavier, dada em Bordeaux em 1861. Né? Então, pelo menos, nós não temos nenhuma informação que seria o nosso Chico. Né? Que dizem, segundo consta, a época de Kardec era uma das meninas que ajudavam Kardec com a recepção das mensagens mediúnicas. Então, dizia o Chico Francisco Xavier: que juízo farão de mim? Costumais dizer, se eu recusar a reparação que se exige ou se não reclamar de quem me ofendeu. O que vão dizer de mim? Não estou defendendo meus direitos? Os loucos como vós, os homens atrasados, os censurarão. Mas os que se acham esclarecidos pelo facho do progresso intelectual e moral dirão que procedeis de acordo com a verdadeira sabedoria. Refleti um pouco. Por motivo de uma palavra dita, às vezes impensadamente ou inofensiva, vindo de um dos vossos irmãos, o vosso orgulho se sente ferido. Respondereis de modo acre e daí a uma provocação. Antes que chegue o momento decisivo, inquiris de vós mesmos, se procedeis como cristão. Será que estamos procedendo como cristão? Se estamos revidando uma ofensa? Antes que chegue o momento decisivo, ele está se referindo ao duelo. Ou então, antes de pegar a pena e começar a escrever, né, uma carta mal criada, uma carta ofensiva, né, para o nosso semelhante. Tem até um conto do Lário Silva muito interessante sobre isso, né? A pessoa que perdeu o emprego e tal, então ele chega em casa, escreve uma carta raivosa para o chefe do serviço, aí o chefe do serviço, na hora do almoço, vai e se irrita com a esposa se irrita com a empregada bate no cachorro, o cachorro morde o menino da farmácia, o menino da farmácia briga com o dono da farmácia, isso, e aí sai correndo para casa na hora do almoço. Então a mãe, quando vê aquela situação, ela era cristã, a mensagem não disse se ela era espírita ou não, mas ela tinha aquele sentimento que a nossa querida Vera Simões, a querida tia Vera, disse: seja você a estação terminal do mal. Então, o que fez a mãe do rapaz? Parou, pediu para ele sentar, leu uma página, fez uma oração, né? E aí, então, ele se acalmou e tudo começou a voltar ao normal. É o efeito da prece. Certamente, o autor da ofensa deve uma reparação, porém, não lhe será mais honroso dá-la espontaneamente, reconhecendo suas faltas, do que expor a vida daquele que tem o direito de se queixar? É a pergunta que ele coloca. Não é exato que o sangue derramado imprime retumbância maior a um fato que seja falso, caria por si mesmo, e que, se verdadeiro, deve ficar sepultado no silêncio. O que é ruim, o André Luiz tem uma mensagem que diz: o mal não merece comentário em tempo algum. Deixa que o véu do esquecimento, deixa que o tempo que tudo cura, que tudo cuida, resolva essa questão. Né? Deixa que o tempo corrija, deixa que o companheiro se arrependa. Mas o que eu posso fazer? Eu posso orar por ele, eu posso vibrar por ele, eu posso emitir radiações de paz e de harmonia, e ele certamente vai se corrigir. Então, essa é a mensagem do Francisco Xavier. Tem uns outros trechinhos que a gente não leu, e aqui na 15 é uma mensagem que agora vem assinada
pelo espírito Agostinho, em Bordeaux, 1861. Não sabemos se é o próprio Santo, que às vezes assina como Santo Agostinho, ou se seria outro Agostinho, mas de qualquer maneira é um teor muito espiritualizado a mensagem. O homem do mundo, o homem venturoso, e por uma palavra chocante, uma coisa ligeira, joga a vida que lhe veio de Deus, joga a vida do seu semelhante, que só a Deus pertence. Esse é 100 vezes mais culpável do que o miserável, que é impelido pela cupidez, às vezes pela necessidade, se introduz numa habitação para roubar e matar os que se julgam que lhes opõem aos desígnios. Então, ele está comparando o homem do mundo, né, que se deixa arrastar por esse sentimento de vingança, no tempo do duelo a duelar, ou então a duelar através da palavra, ou através da calúnia, né, da fofoca. Ele é 1000 vezes pior do que aquele que entra de mau hábitos, um homem de cupidez, o homem que tem interesse em tirar aquilo que não lhe pertence e que se introduz numa habitação para roubar e matar os que se opõem àquele seu objetivo. Né? O duelista não tem por escusa o arrebatamento da paixão, pois que entre o insulto e a reparação, dispõe ele sempre de tempo para refletir. Age, portanto, friamente, com premeditado desígnio. Estuda e calcula tudo, para com mais segurança matar o seu adversário, ou caluniar, ou difamar o seu adversário nos duelos modernos. É certo que também expõe a vida, e é isso o que reabilita o duelo aos olhos do mundo, que nele, então, só vê um ato de coragem e pouco caso da vida. Mas haverá coragem da parte daquele que está seguro de si? O duelo remanescente dos tempos de barbárie, em os quais o direito do mais forte constituía a lei, desaparecerá por efeito de uma melhor apreciação do verdadeiro ponto de honra e à medida que o homem for depositando fé mais viva no futuro. Ou seja, vai desaparecer, inclusive, essa maneira que nós agimos impensadamente e refletidamente. E depois vou deixar por conta de vocês lerem em casa, saborearem a nota que Kardec coloca, diz: os duelos se vão tornando cada vez mais raros e de tempos em tempos alguns de tão dolorosos exemplos se dão em números cada vez menores. Então, é isso que Kardec coloca, e eu gostaria de ler nesses minutinhos finais uma liçãozinha do livro O Espírito da Verdade. É um livro de diversos autores. Essa mensagem é do André Luiz, que ele intitula Críticas. Se você está na hora de criticar alguém, pense um pouco antes de iniciar. Se o parente está em erro, lembra-se de que você vive junto dele para ajudar. Seu irmão revela procedimento lamentável, recorda que há moléstias ocultas que podem atingir você mesmo. Se um companheiro faliu, é chegado o momento de substituí-lo em trabalho até que ele volte. Se o amigo está desorientado, medite nas tramas da obsessão. Se o homem de atividade pública parece fora do eixo, o desequilíbrio é problema dele. Então, está na hora, inclusive, o que não falta é momentos de orar pelos homens públicos de todas as nações do mundo inteiro. Se há desastres morais na vizinhança, isto é motivo para auxílio fraterno, porquanto esses mesmos desastres provavelmente chegarão até nós. Se o próximo caiu em falta, não é preciso que alguém lhe agrave as dores da consciência. Se uma pessoa entrou em desespero, no colapso das próprias energias, o azedume não adianta. Ainda que você esteja diante daqueles que se mostram plenamente mergulhados na loucura ou na delinquência, fale no bem e fuja da crítica destrutiva, porque a sua reprovação não fará o serviço dos médicos e dos juízes indicados para socorrê-lo. E mesmo que a sua opinião seja austera e condenatória, nisso ou naquilo, você não pode olvidar que a opinião de Pai, de Deus,
de todos nós pode ser diferente. Deus pode ter uma opinião diferente da nossa. Os espíritos benfeitores podem ter uma opinião diferente da nossa. É isso aí, meus amigos. Fiquemos com Deus, que Ele nos abençoe, que Ele nos dê condições de entendermos essa doutrina tão maravilhosa, esclarecedora, que é a doutrina dos Espíritos, e que continuemos ligados à nossa casa de Rita de Cássia, acompanhando as atividades, contribuindo e colaborando nos seus programas de auxílio aos necessitados do corpo e do espírito, e principalmente cuidando de nós, para que nós nos tornemos irmãos cada vez mais aproximados daquilo que Jesus nos ensina, que é o amor do próximo como a nós mesmos e o amor aos inimigos, orando por aqueles que nos perseguem e nos caluniam. Que Deus nos abençoe, que possamos permanecer em paz.